da esclerose múltipla, uma doença neurológica crônica e autoimune que afeta mais de 2,8 milhões de pessoas no mundo inteiro. Isso mesmo. E apesar de não ter aí cura, o diagnóstico precoce e os tratamentos disponíveis podem oferecer qualidade de vida aos pacientes. E para entender melhor aí essa doença e os sintomas, sei lá, né, o que é que pode ser feito, né, ver os avanços, como é que está no tratamento, eu converso agora com a nossa neurologista, a doutora Luísa Vilari. Ela está aqui para tirar todas as nossas dúvidas, né, Luísa? Tudo bom? Maravilhosa. Seja bem-vinda. Obrigada. Fica à vontade, viu? E olha, doutora Luísa, fala pra gente o que é a esclerose múltipla, né? E quais são os tipos, né, que ela mais afeta o sistema, e como é que ela mais afeta o sistema neurológico da gente? Obrigada, Marília. Boa tarde a todos. Agradeço o convite e a oportunidade da gente falar desse assunto tão importante. Como você mesma já falou, a esclerose múltipla é uma doença do sistema nervoso central, então vai acometer cérebro e medula. Acontece principalmente em mulher jovem, então é na população ativa, que vai ter uma repercussão grande essas doenças crônicas. É uma doença rara, autoimune. Autoimune significa que ela vai ser uma doença que o próprio organismo vai criar anticorpo, vai criar defesa contra partes específicas do corpo. E na esclerose múltipla significa que vai atingir principalmente a mielina, que é uma substância que recobre o neurônio e é responsável por proteger o neurônio e potencializar o efeito, a condução nervosa e a gente produzir os movimentos, por exemplo. Então, ela afeta qualquer lugar do sistema nervoso central e da medula. Certo. Bora lá. Quais são os sinais, né? O que é que a gente sente? Quais são os sintomas, né, que a gente pode estar indicando que está com essa doença? Certo. Cada paciente vai se apresentar de uma forma bem múltipla, né? Por isso também o nome de esclerose múltipla. Os sintomas podem passar despercebidos muitas vezes, mas às vezes eles são bem impactantes. Então, principalmente o que é que a gente vê nos pacientes? Inflamação do nervo, que vai apresentar-se como uma redução da capacidade de enxergar, vai escurecendo um pouquinho a visão. Fraqueza, formigamento, uma fadiga intensa, pode acometer os esfínteres, né? Ou seja, capacidade de controlar as funções fisiológicas. E tudo isso acontece muito rápido, então não é um defeito visual que a pessoa tem já de muito tempo e devagarzinho vai precisando do óculos, vai tendo que ler assim com mais dificuldade. É uma doença que acontece principalmente em surtos. O paciente com poucos dias ele começa a apresentar esses sintomas e vai evoluindo e pode voltar ao normal, 100% normal ou ficar ali um pouco ainda com alguma dificuldade. Então, é importante identificar esses sintomas e procurar assistência adequada. Existe grupo de risco, doutora? Quem está mais propenso, né, a desenvolver a esclerose múltipla? Então, como a gente já tinha conversado um pouquinho antes, existe realmente um grupo que está mais propenso, que são exatamente o grupo mais predominante. Ali na faixa de tem alguma composição genética ali, alguma predisposição genética. Não quer dizer que se eu tenho esclerose múltipla ou se a minha mãe tem esclerose múltipla, quer dizer que é uma herança direta. Tem uma participação, existe uma facilidade, mas é um risco um pouco maior do que a população em geral. E tem outros fatores de risco, que aí não são constitucionais, assim, mas de hábitos. O tabagismo está associado, a exposição a determinados tem associação com o risco aumentado de vir a desenvolver a esclerose múltipla. Doutora, quais são os desafios, né, e também o diagnóstico da esclerose múltipla, né? Os sintomas, eles podem ser confundidos com outras doenças, outros tipos de doenças, ou não se confunde, é bem claro. Esse ponto é importante porque eu acho que é o principal desafio, é o diagnóstico. São doenças que muitas vezes têm sintomas invisíveis, sintomas silenciosos, que podem até o paciente atribuir a outra coisa. Eu estou com essa fraqueza na perna hoje, mas é que eu estou cansada, forcei muito na academia, dormi de mau jeito, peguei um peso, ou então
tô com essa dormência aqui na mão, mas é porque eu tô muito nervosa, tô estressada. Então, realmente são entidades que precisam avaliar o fato do paciente, às vezes, atrasar muito o diagnóstico, porque não consegue chegar na assistência adequada, não consegue identificar que aquilo ali é um sintoma neurológico, até chegar no profissional especializado que vai conseguir dar esse suporte diagnóstico. Então, a gente sabe que a esclerose múltipla, ela afeta muita gente. Criança, ela pode ser afetada também? Também. O principal, né, o pico de incidência é realmente na mulher jovem, lá nos 30 anos, mas pode acometer as crianças e pode também acometer a população mais idosa, que a gente chama de late onset, que é o diagnóstico mais tardio mesmo da esclerose múltipla. Porque ou atrasou o diagnóstico ou porque realmente só apresentou os sintomas, mas no final da vida adulta mesmo. Quais são os avanços no tratamento, doutora, da esclerose múltipla? O tratamento ele vai se basear em vários aspectos. Da mesma maneira que são vários aspectos que vão ali contribuir para aquela doença inicial, o tratamento vai abranger muitas outras coisas também. Então, existem as terapias, fisioterapia, psicoterapia, hábitos de vida saudável, tudo isso faz parte do tratamento. Mas em relação ao tratamento medicamentoso, a gente vê bastante avanço, a gente constantemente vê medicamentos sendo estudados, novos medicamentos para serem divulgados que tem boa resposta. Desde os anos 90 a gente tinha poucas opções, começou com os interferons e foi aparecendo outros tratamentos. Atualmente existem trabalhos realmente de estudo fase 2, fase 3, que vão ser liberados esses resultados ainda nesse ano. Então, apesar de ser uma doença crônica, que não tem cura, mas tem tratamento, é uma doença que está em constante evolução e constante estudo para melhorar cada vez mais o efeito do tratamento e a segurança de deixar o paciente o mais livre de efeito adverso possível. Tem como a pessoa conviver com essa doença tranquilamente, fazendo atividade física, tendo hábitos mais saudáveis, como você falou. Então, ela pode conviver com uma doença tranquilamente por muito tempo. Pode, claro que pode. Claro que depende de muitos aspectos. A primeira parte é fazer o diagnóstico precoce. E por isso vem evoluindo, inclusive os critérios diagnósticos da doença também vêm evoluindo para nos possibilitar de dar esse diagnóstico precoce. É possível hoje, inclusive, dar diagnóstico de esclerose múltipla em pacientes que nunca tiveram sintoma, através da evolução desses critérios diagnósticos, com o objetivo de proteger mais ainda o paciente e evitar que ele tenha acúmulo de incapacidades e isso que vá dificultar os outros aspectos da vida. Mas, de uma forma geral, é um paciente que vai, se ele fizer o tratamento, o acompanhamento, mas se tiver todo um acompanhamento adequado, ele vai poder estudar, poder trabalhar, vai poder constituir sua família, as mulheres vão engravidar, tudo com a orientação do seu médico e sendo acompanhado, mas isso em nenhum momento define a pessoa, a doença não vai definir o que ela é e nem vai limitar ali seus objetivos. Esse é o principal aspecto assim que a gente prioriza no atendimento do paciente. Tem muita gente que pode estar aí se perguntando, será que essa doença ela transmite? Não. Isso, não existe uma herança direta. Certo. Existe uma predisposição genética que algumas pessoas podem herdar. Mas ela isoladamente de uma não. pessoa para outra, Isso, não é contagiosa. Sim, não é uma doença contagiosa, é uma doença do próprio sistema imunológico mesmo. Certo. Esse tratamento, ele é à base de medicação, doutora? Ou tem outros tipos de tratamento? Isso. Nós temos tratamentos medicamentosos, que aí podem ser em forma de comprimido, subcutâneo, injetável, infusional, aí de acordo com cada medicação é a posologia adequada. Mas o objetivo principal dos medicamentos é diminuir a autoimunidade, diminuir o sistema imunológico do paciente para que ele reduza essa autoinflamação, esse processo inerente do paciente com a doença esclerose múltipla. Ele tem que estar tomando semanalmente, todos os dias, Isso, contínuo? é um tratamento contínuo.
qual o medicamento, quanto tempo vai usar, depende de cada paciente, é individual, não é receita de bolo que a gente vai fazer, que cada paciente é individual, vai se apresentar com a forma clínica, principalmente nós temos essas duas formas clínicas que a gente observa, que é uma forma remitente e recorrente, que é a forma que a gente vê majoritariamente através de surtos, que são esses sintomas novos que a gente já comentou, de redução da capacidade de enxergar, de controle da força, às vezes o desequilíbrio, capacidade de engolir, também de controlar os esfíncteres. Isso tudo vem muito rápido. Vem e evolui e às vezes até melhora totalmente ali em torno de 30 dias. Então não é uma doença que é uma queixa, por exemplo, eu tenho há 2 anos essa dificuldade, ela está ali sempre devagarzinho. Improvável que seja alguma alteração, mas a gente precisa fazer a investigação para pensar se realmente é da esclerose múltipla ou se é alguma outra coisa. Exatamente. Hoje está aí, minha gente. Quem tiver com algum sintoma, procurar, né, um neurologista. Tem a doutora Luísa, que atende aonde, doutora Luísa? Eu atendo no Centro de Referência de Esclerose Múltipla da Paraíba, que funciona na FUNAD. Pronto, então quem quiser procurar a doutora Luísa para te ajudar, se você estiver sentindo alguns sintomas, né, parecidos com esse que ela acabou de falar, tá bom? Obrigada, maravilhosa. Eu que agradeço. Adorei aqui o nosso papo, viu? Bom final de semana. Igual. Bom, gente, a gente vai para o intervalo bem rapidinho. Daqui a pouquinho a gente vai entrar no clima de São João. Não sai daí não, que eu volto já já.